Hi everyone, welcome, let's learn English. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês? A aula de hoje a gente vai aprender a diferença entre AM e PM. Então já vai deixando seu gostei pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Bom, provavelmente você já deve ter visto as palavrinhas AM e PM. Ela é muito usada, né, lá nos Estados Unidos. Mas vem a perguntinha, para que serve AM e PM? É o que a gente vai aprender na aulinha de hoje. Bom, AM e PM servem para te auxiliar a saber as horas em inglês, mais especificadamente para saber em que turno do dia é a hora que você está falando, se é de dia ou de noite. Aqui no Brasil, por exemplo, nós falamos, marquei uma consulta para 13 horas, o que significa que é 1 hora da tarde, certo? Ou podemos dizer também, vou encontrar meu irmão às 9 da manhã, o que já demonstra que o período que você irá encontrar o seu irmão é na parte da manhã. E quando é meia-noite aqui do português, nós costumamos escrever meia-noite com 0, certo? Pois então, lá nos Estados Unidos, as horas não são definidas como 1 da manhã e 13 da tarde, ou 8 da manhã e 20 horas da noite, ou 12 horas, que significa meio-dia, e 0 horas, que é meia-noite. Não, lá no inglês, após o meio-dia, as horas não passam a ser 13, 14, 15, 16, até 23 horas, como aqui no português. Lá mesmo após o meio-dia, continuamos a dizer as horas com os números 1, 2, 3, 4, até o 12, né, diferentemente do que ocorre aqui. Mas aí vem a perguntinha, se as horas no inglês continuam após o meio-dia, sendo ditas com os números 1 até o 12, como sabemos se a pessoa está falando no turno da manhã ou da noite? É para isso que existe o AM e o PM, para saber diferenciar quando o horário dito é antes do meio-dia e quando ele é dito após o meio-dia. Pensa dessa forma, o dia tem ao todo 24 horas, certo? Então, o dia ele é dividido em duas partes. As primeiras 12 horas, que vão da meia-noite até 11h59 da manhã, sendo este o período antes do meio-dia. E a segunda parte do dia, ela vai do meio-dia até as 23 horas e 59 minutos da noite, sendo este período depois do meio-dia. Então, quando aparece AM logo após a hora, é porque o horário mencionado é antes do meio-dia, ou seja, na parte da manhã ou da madrugada. E quando aparece PM logo após a hora, é porque o horário mencionado é depois do meio-dia, ou seja, na parte da tarde ou da noite. Então, para simplificar, funciona assim. Da meia-noite até às 11h59 da manhã, você vai usar AM após o horário, porque é antes do meio-dia. E do meio-dia até às 23 horas e 59 minutos da noite, você vai utilizar PM após o horário, porque é depois do meio-dia. Então, vamos para alguns exemplos. Eu quero falar 8 horas da noite, ou 20 horas, né? Como que é lá no inglês? Você vai usar o 8 p.m., porque o horário que eu estou falando é após o meio-dia, então você vai usar o PM, que equivale a 20 horas aqui do português, ou 8 horas da noite. E como que é 7 da manhã lá no inglês? É 7 a.m., porque o horário que eu estou falando é antes do meio-dia, é 7 da manhã, então isso equivale ao 7 a.m. lá dos Estados Unidos. E como que é meia-noite e meio-dia em inglês? Bom, meia-noite em inglês é 12 a.m. Isso mesmo, enquanto que aqui no português a gente costuma utilizar o 0 para simbolizar meia-noite, lá você vai usar o 12 a.m., meia-noite em inglês. E meio-dia em inglês é 12 p.m. Então, meio-dia em inglês é 12 p.m. Vamos para mais alguns exemplos. 4 a.m. lá dos Estados Unidos equivale o quê? A 4 horas da manhã aqui do português. 11h12 p.m. lá equivale a 23 horas e 12 minutos aqui do Brasil, ou seja, 11 horas e 12 minutos da noite aqui do português. E 11 horas e 59 a.m., isso equivale a 11 horas e 59 minutos da manhã aqui. E o 1 p.m. equivale a 13 horas aqui do português, ou seja, 1 hora da tarde aqui. Ah, e um detalhe. Como lá no inglês o AM e o PM já indicam exatamente se o período a que você mencionou é antes ou após o meio-dia, você não precisa acrescentar após o horário colocações como
2 horas da tarde, ou 8 horas da noite, ou 10 horas da manhã, porque senão fica redundante. Se você usa o AM e o PM após o horário, automaticamente a pessoa já sabe se o turno é da manhã, tarde ou noite. Então, vamos de exemplo. Nesse caso aqui, está correto eu dizer I'll meet my friend today at 2 p.m. in the afternoon, que quer dizer o quê? Eu vou encontrar minha amiga hoje às 14 horas da tarde. Como você pode ver, a gente usou 2 p.m., né, que equivale a 14 horas aqui, e in the afternoon, que quer dizer da tarde. Ou seja, é como se tivesse falado 14 horas da tarde, mas quando você fala 2 p.m., já está simbolizando o quê? Que é 2 horas após o meio-dia, né? Então, é 2 da tarde. Então, você não precisa acrescentar após o 2 p.m. o in the afternoon, que significa da tarde, porque vai ficar redundante. A pessoa automaticamente já sabe que 2 p.m. significa 2 horas da tarde. Então, qual seria a melhor forma de você falar essa frase? Simplesmente, I'll meet my friend today at 2 p.m., que significa eu vou encontrar minha amiga hoje às 14 horas. E nós temos um macetinho para você não esquecer o que significa AM e PM. Veja só essa dica, para você não mais esquecer que AM significa antes do meio-dia e PM depois do meio-dia, é só você lembrar que AM começa com a letra A, certo? E a palavra antes também começa com a letra A, então é só você lembrar que A vem de antes. E o AM aí é para você lembrar que é meio-dia, então AM antes do meio-dia. E para você não mais esquecer que PM quer dizer depois do meio-dia, é só você associar a letra P de PM com pós, que significa depois, certo? P de pós e P de PM. E o M aí é para você lembrar que é meio-dia, então PM pós meio-dia, ou seja, depois do meio-dia. Então, esse é um macetinho para você não esquecer que AM significa antes do meio-dia e PM pós meio-dia, ou seja, depois do meio-dia. Então é isso, pessoal, essa foi a aulinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações, comentar o que você achou e muito obrigada por assistir. Thanks for watching, bye bye, tchau, tchau.